Fala pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal. Eu sou Fernando Falcão, advogado trabalhista, e hoje a gente vai falar sobre uma prática que acontece muito nas empresas e que ainda gera muita confusão. O patrão diz que vai te testar antes de assinar a sua carteira de trabalho. Será que isso é permitido pela lei? Até onde vai o tal período de experiência? E o que você fazer quando passar por essa situação parecida? Bom, antes de a gente começar, aproveita e se inscreve aqui no canal, porque isso vai ajudar o nosso trabalho a continuar crescendo e garante que você receba sempre as informações mais atualizadas sobre os seus direitos trabalhistas. Bom, vamos lá. O que é que normalmente acontece? A história é quase sempre a mesma. A empresa diz que quer ver se você se adapta, testar a sua performance ou avaliar por uns dias. O trabalhador, com medo de perder aquela oportunidade de trabalho, acaba aceitando. Começa a trabalhar, cumpre horário, segue ordem, começa a realizar tarefas e às vezes até usa o uniforme da empresa. Bom, depois de 1 ou 2 semanas, o patrão decide que não deu certo e simplesmente dispensa o trabalhador, muitas vezes sem pagar nada. Só que o que muita gente não sabe é que desde o primeiro dia em que o trabalhador começa a exercer as atividades sob ordens, já existe ali uma relação de emprego e essa relação precisa ser registrada. Bom, o que é que diz a CLT? A consolidação das leis do trabalho é muito clara com relação a isso. O artigo 29 diz que o empregador tem o prazo de 5 dias úteis contados da data da admissão para registrar a carteira de trabalho do empregado. Ou seja, o registro não é só uma opção não, é uma obrigação do empregador. Além disso, o artigo 443 prevê o contrato de experiência, tá? Mas ele precisa ser formalizado por escrito e tem uma duração máxima de 90 dias. Se o trabalhador começa a prestar serviço de forma pessoal, subordinada, contínua e remunerada, mesmo sem contrato, já existe ali um vínculo de emprego. E esse vínculo é considerado como prazo indeterminado, com todos os direitos garantidos. Deixa eu te falar mais uma coisa. O que acontece se o patrão não registrar o funcionário? Quando a empresa não registra o empregado, comete uma infração trabalhista. O artigo 47 da CLT prevê multa por empregado não registrado. Mas a multa é o menor dos problemas. O empregador pode ser condenado a pagar todos os direitos como se o vínculo tivesse existido desde o primeiro dia. Salário, férias proporcionais, 13º, FGTS, INSS e as demais verbas trabalhistas completas. Em alguns casos, o Ministério do Trabalho pode inclusive autuar a empresa. Portanto, bota uma coisa na cabeça, não existe papo de trabalhar para ver se dá certo. Começou a trabalhar, o registro é obrigatório. Agora presta atenção comigo. Como que o trabalhador pode comprovar o vínculo lá na empresa? Isso é uma dúvida que é muito comum entre os trabalhadores. Então, como é que eu provo que eu trabalhei lá se a carteira minha nunca foi assinada? A Justiça do Trabalho aceita diversos tipos de provas. Testemunhas, conversas de WhatsApp, e-mails, fotos no ambiente de trabalho, escalas, crachá, tudo isso pode comprovar que havia subordinação, habitualidade e pessoalidade. Esses 3 elementos são a base
para caracterizar o vínculo de emprego. Presta atenção, não é necessário ter um contrato escrito para que o juiz reconheça essa relação de trabalho, tá? Vamos ver esse exemplo aqui, ó, um exemplo real. O trabalhador foi contratado por uma loja para ajudar no movimento no final do ano. Ficou lá 3 semanas sem registro, acreditando que estava apenas em um teste. Aí chega o final do contrato, foi dispensado sem receber nada. Vai lá para a Justiça do Trabalho, consegue comprovar que cumpria horário, recebia ordens, usava uniforme, atendia clientes, recebeu salário e o juiz reconheceu o vínculo de emprego desde o primeiro dia, condenou a empresa a pagar todas as verbas que o funcionário tinha direito. Esses casos acontecem o tempo todo. Bom, preste atenção, o resumo é simples. Não existe trabalhar para ver se dá certo. Começou a trabalhar, já existe vínculo de emprego. Se a empresa não assinou sua carteira dentro do prazo legal, ela está descumprindo a CLT e pode ser condenada. Agora preste atenção, se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, deixa o like e compartilha com alguém que precisa entender melhor os seus direitos trabalhistas. E segue o nosso canal.